Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. A palavra do Senhor nos revela, na história de Israel, um período muito triste. Foi quando Eli era o homem designado por Deus para orientar a nação do Senhor, a nação de Israel. Eli, no entanto, é o típico exemplo do pai moderno, aquele homem que acha que não precisa prestar atenção na palavra de Deus e esquece todos os princípios, todos os ensinamentos que Deus dá em sua palavra com relação à família, criação de filhos, a ordenação dos filhos e toda essa questão, e passa a criar os filhos de acordo com a sociedade. Os filhos de Eli faziam as coisas erradas e o pai passava a mão na cabeça, protegia, cuidava com zelo, achava bonitinho, não disciplinou os filhos como deveria fazer e nem os doutrinou conforme o Senhor ordenara. Como resultado disso, os dois rapazes, Ofni e Finéias, cresceram e se rebelaram contra Deus. Não só contra Deus, como também contra o pai, contra todos os princípios, contra todas as normas perfeitas e agradáveis. E se corromperam no pecado, não só abusando da autoridade que eles tinham como filhos daquele que era responsável para dar ou trazer todas as instruções de Deus para Israel, como também se julgavam superiores aos demais, fazendo com que eles obedecessem princípios errados que não estavam nas propostas estabelecidas por Deus. A palavra do Senhor nos mostra, portanto, que esse foi um momento crítico. Nesse mesmo período, Deus já estava trabalhando um novo personagem, um substituto para atuar sob suas ordens e orientar Israel de uma maneira correta. Ana, a mãe desse jovem que estava sendo preparado, era estéril, não podia gerar filhos. A Bíblia diz no capítulo 1 de Samuel, verso 10 a 11, que Ana orava ao Senhor incessantemente para gerar um filho. E Deus concedeu a ela essa graça. Logo depois que ela desmamou o menino, ela levou-o para o templo. No capítulo 2, verso 19, ela leva uma capa e oferece para o seu filho como presente. Ele já estava no templo a serviço de Deus, se preparando exatamente com Eli. Eli não soube educar os seus filhos conforme Deus ordenara. E agora, vendo as consequências do seu próprio erro, ele se aplicou a instruir Samuel conforme os ensinamentos do Senhor. E em seguida, a palavra de Deus nos mostra que certo dia Deus aparece lá no templo e ele então começa a chamar por Samuel. E Deus chamou Samuel a primeira vez, Samuel não entendeu e correu ao encontro de Eli. A segunda vez também repetiu a mesma coisa. E Eli então disse a ele: olha, volte para a cama, e se ele chamar você outra vez, diga: fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Verso 10 do capítulo 3 de 1 Samuel. Então o Eterno veio e ficou ali, e como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Foi neste momento que Samuel, sendo instruído por Eli, respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Atitude que todos nós, como servos de Deus, deveríamos ter. Não é verdade? Muitas das vezes nós nos rebelamos contra a palavra do Senhor. Muitas das vezes nós queremos tomar a direção da nossa própria vida. Achamos que Deus é nosso empregado, que Ele tem o dever, a obrigação de cuidar de nós. É o contrário. Nós somos servos, Ele é o Senhor.
Portanto, quando Deus dirige a sua palavra a nós, o propósito do Senhor é nos educar, nos edificar, é construir em nós a postura do seu próprio caráter. Com a instrução que Ele vai nos dando, Ele vai nos moldando. Mas para que nós possamos verdadeiramente sermos moldados pelo Senhor, precisamos ter a postura de Samuel. E temos que, quando ouvirmos a palavra, dizer assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando me posiciono como servo, a palavra de Deus penetra no meu íntimo, ela penetra no meu coração, ela me leva a entender a vontade do Senhor. Há algo que eu tenho visto muito nesses últimos tempos, que é exatamente a rejeição do homem a Deus, as ordenanças de Deus, aquilo que Deus espera que nós façamos. Muitas das vezes nós preferimos fazer o que queremos e não o que o Senhor ordena. Precisamos retornar aos princípios das doutrinas, dos ensinamentos do Senhor e a grandeza dos servos de Deus que honraram o Senhor com suas vidas e dizer com toda humildade: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Já parou para pensar você dentro da igreja hoje, como servo de Deus, e o Senhor te falando: quero você como superintendente ou como diretor da escola bíblica dominical, eu quero você como professor na classe, eu quero você como ministro de louvor na igreja, eu quero você como diácono da igreja, servindo a todos como eu tenho procurado servir e engrandecer o teu nome. Se você parar para pensar, meu querido, a palavra fala, Senhor, porque o teu servo ouve, te posiciona muito na direção da vontade de Deus. Mas quando você diz: não, eu não quero, eu não vou tomar posição este ano, eu não vou fazer isso, você está fugindo da presença de Deus e está se comportando como Ofni e Finéias, os filhos rebeldes de Eli, que trouxe vergonha para seu pai, trouxe vergonha para Israel, desonrou o Senhor com suas atitudes. Nunca devemos nos afastar da palavra do Senhor, mas estar com os ouvidos atentos e sempre pronto a dizer: eis-me aqui, Senhor, o teu servo te ouve, o teu servo está pronto a fazer a tua vontade. E nos diz a palavra que quando Samuel disse essas palavras, o Senhor diz: eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível que todos que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia farei contra ele tudo o que disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Eli sabia que eu ia fazer isso, mas não fez parar. Por isso juro à família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá pagar o seu terrível pecado. Nada pior do que quando Deus rejeita um homem que não se submete à sua autoridade. A Bíblia está recheada de exemplos dessa natureza. Pessoas que ousaram desafiar o Senhor, não obedecendo a Ele, e Ele proferiu sentenças severas. Meu querido, hoje você tem a oportunidade de mudar a história da sua vida. Você só precisa lembrar que o Senhor é Deus e que quando Ele fala ao seu coração, você tem que dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E quando o Senhor te ordenar algo, predispõe a cumprir, a obedecer e a fazer o que Ele ordena, porque isso é agradável e trará bênção sobre a sua vida. A Bíblia diz que no dia seguinte, Eli procurou Samuel e perguntou a ele: o que foi que Deus lhe disse? Samuel ficou calado e ele disse: olha, me conte, porque senão Deus vai te castigar e você vai me contar tudo. Então Samuel detalhou para ele tudo quanto Deus havia dito. Agora vem a resposta de Eli a Samuel: Samuel, Ele é Deus, Ele é o Senhor, que Ele faça tudo o que achar melhor. Querido, a Bíblia diz no livro de Hebreus: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Eli naquele momento estava nas mãos de um Deus vivo. Não havia nada que ele pudesse fazer para mudar o que Deus já havia dito, porque quando o Senhor decreta algo, Ele cumpre.
Portanto, a palavra do Senhor nos revela nos textos posteriores que os filhos de Eli foram mortos. Eli, quando tomou conhecimento disso, caiu da cadeira que ele estava sentado e quebrou o pescoço. As consequências foram dramáticas na sua casa. Não é bom você desafiar o Senhor, mas pense como Samuel: eis-me aqui, Senhor, o teu servo te ouve, estou pronto a cumprir a tua vontade. Amém? Que Deus abençoe e torne você um instrumento vivo do seu poder. Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, esta experiência vivida por Eli, Senhor, pelos seus filhos e por Samuel, ela tem um propósito tremendo, nos mostrar que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, mas ao mesmo tempo glorioso é para o homem estar na tua presença e prontificar a te servir. Por isso eu te peço, ilumine o coração de todos para que receba essa mensagem e transforme a sua maneira de pensar e vivam de acordo com o Senhor. É a bênção que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.